Oi pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre estrutura atômica e modelos atômicos, né? Seguindo a lógica das radiações, essa aula está aqui para a gente entender a forma como são produzidas as radiações. A estrutura atômica, os modelos, eles não vêm na ideia de explicar as interações, por exemplo, da radiação, mas a gente precisa entender como é um átomo para a gente poder entender como a radiação funciona. Então eu aproveitei esse espaço, né, e eu fiz uma aula sobre estrutura atômica e modelo atômico para falar isso, para vocês terem contato com isso também. É um conteúdo que a gente vê bastante em química também, mas ele não é um conteúdo só químico, né? Então é bastante interessante esse conteúdo e eu resolvi trazer para a gente entender definitivamente como funciona a radiação e como ela se produz, né? Mas essa aula ela não é voltada para isso, ela é voltada para entender como é a estrutura do átomo e como são os modelos atômicos que a gente já teve, fazer um trabalho mais histórico. Então primeiro a gente precisa definir o que são átomos, o que são moléculas e o que são íons. Essas palavras elas aparecem muitas vezes aí, a gente não se atenta muito a elas, né? Molécula, uma molécula do corpo, o que é um átomo, o que é um íon, o que é ionizante. Então essa é a ideia. Átomos são as menores frações da matéria que definem um elemento químico. Então, átomos de mesmo tipo, né, os átomos iguais, eles vão reagir iguais quimicamente, fisicamente. Então, você não consegue dividir um átomo por um processo químico, por exemplo, né? Você não consegue abrir um átomo por um processo químico. Você consegue fazer outro tipo de divisão. Então, isso é muito importante, né? O que é um átomo? Os átomos, eles possuem grandezas que são também de extrema importância para a gente entender, que é o número atômico, que é o número ele é caracterizado por essa letrinha Z, a gente vê muito isso, e o número de massa, né, a massa atômica, que geralmente a gente escreve ela como essa letra A. O número atômico, ele vai ser a quantidade de prótons que um átomo tem no núcleo. Então aqui eu coloquei uma representação, né, de um modelo atômico, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, então o número atômico seria a quantidade de prótons que estão no núcleo, que seria essa parte mais interior. E a massa atômica seria esse número de prótons mais o número de nêutrons, que também ficam no núcleo. Na estrutura do átomo, a gente, de uma forma mais macroscópica, por assim dizer, entrando já no átomo, que já não é algo macroscópico, mas a gente consegue colocar que existem no átomo nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons e os prótons ficam confinados no núcleo do átomo, e os elétrons orbitam esse átomo de uma forma específica, que também vamos falar mais para frente. Quando diferentes átomos se unem, são formadas as moléculas. Então, moléculas são vários átomos que são ligados, né? A gente tem, por exemplo, o H2O, que seria dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ou o gás oxigênio, que seria dois átomos de oxigênio, e, por exemplo, o ozônio, que seriam três átomos de oxigênio, e dentre muitas outras que tem por aí. Então, as combinações são infinitas quase. Não são infinitas, mas existem várias. Os íons, o que são os íons, né, que a gente tanto fala? Um íon é formado quando um átomo ganha ou perde elétron, podendo ser positivo ou negativo. Essa imagem ela é muito legal, que ela representa isso, né? Aqui a gente teria um átomo com 3 elétrons, por exemplo. Nesse lado da esquerda, nessa representação da esquerda, ele ganhou um elétron. Como o elétron ele tem uma carga negativa, então ele vai ficar mais negativo, né? Se eu tenho menos 1 e tiro menos 1, a gente fica com menos 2, e menos 2 é mais negativo do que menos 1. Então ele vai ficar mais negativo do que o átomo original. E quando ele perde elétrons, ele fica um íon positivo, porque ele vai estar mais para o lado positivo, né? Ele perdeu uma carga negativa. Quando o mesmo efeito ele ocorre em moléculas, são formados íons moleculares, que também recebe o nome de radicais. Então, é uma caracterização das moléculas, também podem perder elétrons. Tanto os íons atômicos quanto moleculares, eles são muito mais reativos que seus formadores. Então, uma característica importante do átomo, que a gente precisa sempre saber, é que o átomo, em geral, ele é uma coisa estável.
Ele não tende a mudar. Então aquilo ali ele já está no seu estado original, né? Ele não vai ficar mudando, exceto em algumas ocasiões. Os íons eles reagem muito mais fácil do que os átomos em si, né? Como eles têm esse elétron a mais ou a menos, ele tende a ganhar ou tende a perder elétron. E isso é uma reação, né? Ele tende a ter uma reação. Também é legal da gente entrar no assunto da indivisibilidade do átomo e das partículas subatômicas. A gente escuta muito falar sobre a teoria das cordas e não sei o que, e isso está muito ligado com essa ideia, né? O conceito de átomo ele foi introduzido pelos gregos. A gente tem Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera como os fundadores dessa ideia de átomo, algo indivisível, aproximadamente ali no ano 450 a.C. E eles trouxeram essa ideia de um átomo rígido, né, que forma a matéria, formador de toda a matéria. Eles acreditavam que o átomo definia-se como matéria elementar, constituinte de toda a matéria existente. Com o passar dos anos, essa ideia sobre átomo ela foi sendo modificada e a gente foi entrando cada vez mais nos elementos que formam um átomo. Então a gente tinha ali primeiro uma esfera indivisível que não se tinha nada dentro, né? Não se conhecia o que tinha dentro do átomo. E a gente tem ali em 1891, a gente pode perceber que é algo recente, a descoberta dos elétrons por Stoney. Na verdade ele não descobriu, ele previu a existência. Quem descobriu a descoberta do elétron foi em 1896, com outro físico também muito conhecido, chamado Thomson, né? O J.J. Thomson, que ele sim conseguiu de fato observar o elétron e provar a existência do elétron. O George Stoney, ele previu a existência. Então ele teorizou que essa partícula poderia existir. A gente tem em 1920 a descoberta do próton por Rutherford, que também é uma figura icônica da física, né? Tem várias contribuições importantes e tudo mais, e essa foi uma delas. Ele também previu a existência do próton. Então o elétron ele foi previsto como algo ali fora, então a gente já tinha mais uma ideia de modelo atômico, uma ideia de núcleo, eletrosfera, onde fica cada um dessas partículas, o que é isso. Em 1932, um outro físico também, bastante importante, James Chadwick, peço desculpa aí pelo nome, se eu estiver pronunciando errado, é que cada um é de um país, fica difícil. Ele descobriu o nêutron, que também foi uma descoberta extremamente importante para a física, para os cálculos, para as previsões, e deu base para muita coisa nova. Aqui eu percebi que eu errei o ano da última, mas em 1963, aqui não é 800, tá? Aqui é 1963. Aqui eu tô tentando fazer com o mouse, é difícil. A gente tem a previsão dos quarks, que são ainda mais internos do que os elétrons e os prótons. Então a gente tem aqui uma tendência de ir sempre descobrindo algo menor. E hoje o que a gente conhece como menor seria esses quarks, né? Aqui tem uma imagem muito legal que a gente pode ir vendo como isso vai se adentrando, né, na matéria. Então a gente primeiro tem a matéria, que ela é constituída por moléculas, né? A gente pode colocar, por exemplo, uma gota de água, que existem moléculas de água. Essa molécula ela é formada por átomos, e esses átomos são constituídos por elétrons no que a gente chama de eletrosfera, que seria esses círculos em volta, e de um núcleo, que entrando mais dentro do átomo, né, chegando no núcleo, a gente percebe que ele é formado por nêutrons e prótons. E entrando ainda mais nisso, que começam a aparecer os quarks, por exemplo. Os prótons e os nêutrons, a gente hoje conhece, a gente hoje sabe que são formados por quarks, que são partículas muito pequenas, de difícil detecção. E também os gluons, que é o que interage entre essas partículas, entre esses quarks, né? Os gluons é o que mantém aquilo ali unido, né? O que mantém o nêutron, o que mantém o próton. Então a gente vê que da matéria, como a gente vê no nosso dia a dia, até a molécula e o átomo, que já é mais conhecido, mais difundido hoje em dia, a gente chega em partículas extremamente pequenas da matéria, né? Esse modelo, a gente não vai entrar em detalhes, mas caso alguém tenha bastante curiosidade sobre o assunto, inclusive é super interessante essa teoria,
Se quiser estudar um pouco sobre o assunto, eu recomendo pesquisar sobre partículas elementares, né? O que são partículas elementares, para que servem e tudo mais. Então aqui a gente tem a história e a evolução dos modelos atômicos. Então ali com Dalton, né, ele coloca o átomo como uma esfera indivisível em 1808. Thomson vem em 1904 com a ideia do átomo sendo uma analogia que a gente costuma fazer, um pudim de passas, né, que ele é formado por cargas positivas e negativas. 1911, Rutherford ele consegue demonstrar que, na verdade, existem espaços vazios. Então, o elétron ele vai percorrer um espaço, enquanto o núcleo fica bem no interior do átomo. Logo em seguida, por alguns problemas que apresentaram, né, o modelo do Rutherford, Bohr coloca alguns postulados. E, em 1926, com o avanço da física, a gente tem um físico bastante famoso também, o Schrödinger. Eu não sei muito bem pronunciar o nome desse rapaz, que vem e define o átomo como a gente conhece hoje, né? Como a gente acredita que ele seja. Falando um pouco sobre cada um desses modelos, o mais importante para a gente nas radiações é o modelo de Bohr, tá? A gente vai se atentar mais no modelo de Bohr porque ele traz uma ideia interessante sobre energia e vai ficar mais claro, então a gente vai se atentar mais nesse modelo. Os demais modelos, o de Schrödinger e outro que vai aparecer, são modelos muito importantes para a física, mas das radiações eu acho que não seria interessante a gente abordar tanto nesse momento. O primeiro modelo, o modelo de Dalton, a matéria ela seria formada por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Entre os átomos haveria espaços vazios. Então, o átomo ele é uma esfera maciça e indivisível. Os espaços vazios, eles estão entre diferentes átomos, né? Nas ligações desses átomos existem esses espaços. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades. E um átomo não poderia ser destruído em uma reação química, eles apenas se rearranjariam para formar novas substâncias. Essas são características fundamentais do modelo de Dalton, né? Foi um modelo muito aceito na época, ele fazia muito sentido para o que você sabia até então. E uma analogia que a gente costuma ver em livro, que a gente vê bastante, é que esses átomos eles se comportavam como bolas de sinuca, por exemplo, né? Essas esferas maciças, indivisíveis. Se a gente coloca um modulador outro, a gente consegue ver esses espaços vazios. Então serve como analogia para a gente entender como eles atuavam. O próximo modelo, o modelo de Thomson. Esse modelo parte do experimento de Thomson, no qual ele foi capaz de medir uma relação, né? A relação entre carga e massa do elétron. E as características fundamentais desse modelo. O átomo ele não é mais uma esfera maciça. O átomo é neutro. Então a carga o átomo em si ele possui uma carga neutra. Os elétrons não estão presos ao átomo e podem ser emitidos. Então aqui a gente já começa a ver que tem essa divisão do átomo, né? A esfera maciça se desfez. Os elétrons eles estão distribuídos uniformemente dentro de uma massa de carga positiva. Ele chamava de fluido de cargas positivas. Uma analogia, assim como a esfera de bilhar, uma analogia do modelo de Thomson, a gente pode utilizar um pudim de passas, né? Ou um panetone, onde a massa, essa carga positiva, esse fluido de carga positiva, e as passas são os elétrons que estão distribuídos dentro da massa e fazem esse contrabalanço de cargas, né? E ele também foi um modelo super importante para o desenvolvimento, por mais que tenha surgido outro logo em seguida. O modelo, esse também foi um marco histórico, o modelo de Nagaoka e Rutherford. Hantaro Nagaoka foi um físico que previu a existência desse modelo. Rutherford, ele chegou lá, fez um experimento, demonstrou que o modelo mais provável para o átomo era esse modelo proposto por Hantaro Nagaoka, que é um outro físico. Esse modelo, também é conhecido como modelo saturnino, foi proposto por Hantaro Nagaoka em 1903 através das seguintes considerações. O que ele pensava sobre o átomo? A massa do núcleo ela era muito grande em relação à massa do elétron. Então a gente pode fazer aqui uma analogia com Saturno, que fica muito mais fácil de se entender. É como se o núcleo fosse o planeta em si,
e os elétrons orbitassem em volta como os asteroides. Então a massa do planeta é muito superior à massa dos asteroides. Ele imaginava isso também para o átomo, né? A massa do núcleo é muito superior à massa dos elétrons que estão rodeando aquele núcleo. Os elétrons, eles giram em torno do núcleo, ligados por forças eletrostáticas. Em contrapartida, isso também é algo que vai ser estudado durante o ensino médio, vocês vão ver, quem ainda não viu, quem já viu, fica mais situado. A gente entende que o asteroide ele se mantém ali em volta através da gravitação, né? Então tem uma força, eu tenho ali uma interação entre a gravidade do planeta e a massa entre a massa do planeta e a massa do asteroide que produz essa gravidade. No modelo atômico de Rutherford e de Nagaoka, a gente percebe que existe essa relação entre as cargas. A gente tem a carga positiva do núcleo e a carga negativa do elétron. E essa força age como se fosse essa força gravitacional, só que é um outro tipo de força, é uma força elétrica no caso. Para verificar a proposição dos modelos, Rutherford, junto de Geiger e Marsden, que são alunos dele, eram orientandos, né? Eles trabalhavam junto no laboratório, ele organizou o experimento que foi conhecido como experimento da folha de ouro. Através desse experimento, foi capaz de comprovar as duas proposições do modelo de Nagaoka. O átomo ele pode ser compreendido como um núcleo com grande massa, com os elétrons orbitando ao seu redor. Sendo assim, havia diversos espaços vazios. Aqui eu tenho uma representação de como foi feito esse experimento. Era emitida uma radiação, que é a radiação alfa, que a gente vai ver mais pra frente o que é, e uma folha de ouro. Quando essa radiação incidia na folha de ouro, eles perceberam que uma parte dessa radiação que era incidida, né? Uma parte dessas partículas que eram emitidas e chocavam contra a folha, voltavam, uma parte passava reto sem interrupção e uma parte desviava o caminho. E isso aqui foi interpretado através da interação, né? Quando a radiação passou reto, significa que passou no espaço vazio. Se houve um desvio, significa que teve uma interação ali. E se houve o rebote da partícula, né, ela volta, que seriam esses raios C, ele chocou com o núcleo e voltou. A gente pode usar como analogia também, você jogar uma bolinha na parede, essa bolinha vai voltar. Então é como se ele tivesse chocado com o núcleo e voltado, e rebatido. E isso aqui foi fundamental, né, esse experimento foi de extrema precisão, eles conseguiram demonstrar que o modelo proposto por Nagaoka era mais suscetível ao átomo, né? Era mais real, né? Poderia ser observado, enquanto o modelo do Thomson não pôde ser observado. Só que esse modelo ele tinha um problema fundamental. A partir do momento que o átomo pode ser compreendido dessa forma, como eles colocavam, o átomo ele seria desfeito muito rápido, né? E a gente sabe que a matéria ela existe, ela não se desfaz facilmente. Isso por relações matemáticas. Mas o importante da gente saber é que ele não seria possível porque a matéria deixaria de existir em pouco tempo. E o que não acontece. Para resolver esse problema, a gente tem o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele foi baseado em 4 postulados, né? Que são 4 verdades fundamentais, por assim dizer. O primeiro deles: o elétron se move em uma órbita circular em torno do núcleo. Então, aqui a órbita ela é circular, né? Ela tem que ser circular no modelo de Bohr. No segundo, o elétron está confinado em órbitas cujos valores de energia são quantizados. Essa palavra é nova e a gente vai explicar. Quando a gente fala que algo é quantizado, significa que esse algo ele varia com números inteiros. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu não tenho nada entre esses números, né? Então, se eu tenho algo quantizado, ou ele está nesse estado, ou ele está nesse estado. E são estados bem definidos, eu não tenho nada entre eles. Então, o elétron, ele sempre estaria ou numa órbita de energia igual, por exemplo, supondo 1, ou numa órbita de energia igual a 2. Ele nunca estaria entre essas duas órbitas. Isso foi também de fundamental importância. O terceiro postulado: mesmo acelerado, o elétron que permanece em uma mesma órbita não emite radiação. Isso aqui é interessantíssimo da gente perceber também.
Quando uma partícula é acelerada, quando a gente tem uma força agindo em cima de uma partícula, a gente entende que essa partícula ela vai emitir radiação, né? Porque a gente tá... Ou ela vai emitir ou ela vai absorver radiação. Só que não era o caso. Isso não se fazia observável. E Bohr, ele postulou isso. Então, sempre que um elétron está em uma dessas órbitas, ele não está nem emitindo, nem recebendo radiação. Ele está ali em um estado neutro de energia. Ele não está recebendo energia, ele não está dando energia. A energia dele permanece a mesma nessa órbita. E o quarto postulado, que aqui é de fundamental importância para a gente entender as radiações, ocorre emissão de radiação quando um elétron muda de órbita. A radiação emitida terá energia igual à diferença entre as órbitas envolvidas no processo. Então, vamos supor aqui que um elétron sai da órbita 2 e vai para a órbita 1. Nesse processo, que ele desce aqui uma órbita, né? Aqui ele tinha um valor determinado de energia, vamos colocar E1, E2. Nesse ponto aqui, ele tinha um outro valor de energia, E1. Só que essa energia é diferente. E a gente sabe de uma relação fundamental da física, né, que é bastante discutida também, da conservação de energia. Então, se essa energia é diferente, como a energia 1 ela é menor que a energia 2, para um elétron ir dessa órbita para essa órbita, da órbita 2 para a órbita 1, ele tem que emitir essa diferença de energia. E como a gente viu na primeira aula, radiação é energia em movimento, então ele vai emitir essa energia em forma de radiação. Então por isso o modelo de Bohr é extremamente interessante para a gente entender as radiações. Agora eu vou apresentar dois modelos que são a questão de curiosidade. A gente não vai trabalhar eles, mas é interessante para a gente entender como é o modelo de átomo que a gente conhece hoje. Em 1916, um outro físico, Sommerfeld, ele sugeriu que as órbitas seriam elípticas e não circulares, que diz respeito a primeiro postulado do Bohr. E então aqui começa a surgir uma infinita gama de possibilidades de como essas órbitas seriam dispostas, né? Os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores, denominadas subníveis de energia. Então uma coisa que a gente vê bastante mais visto em química isso, né? Os níveis de energia, subníveis de energia. Então é desse modelo que se origina aquilo lá. Muitas vezes não é discutido, mas é interessante a gente saber de onde vem. Então é pelo formato do átomo. Então a gente começa a ter um nível, por exemplo, um nível de energia K, onde a gente tem o subnível S, ou um nível de energia L, onde a gente tem dois subníveis, P e S. E os elétrons vão se distribuindo dentro desses subníveis. E por fim, né, eu acho que eu já me alonguei bastante, o modelo de Schrödinger, né, que eu acho que é interessante a gente discutir essa contribuição, porque muito aluno vem falando, por exemplo, daquela história do gato, do Schrödinger, enfim. Uma contribuição que foi de extrema importância desse físico foi o modelo de átomo que ele explicou. Aqui a gente já começa a entrar em probabilidade. Eu não vou discutir, não vou falar como funciona e tal, mas o átomo agora ele não é mais algo determinístico. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo nele. A gente determina a probabilidade de um evento acontecer. Então pode ser que isso aconteça. Então a gente vai trabalhar mais com o que é mais provável. Então é mais provável que o elétron esteja naquela posição. Então, introduzindo mais dentro da física quântica, encontramos o modelo atômico que é aceito hoje. Schrödinger ele partiu das ideias de de Broglie e Heisenberg, que são dois físicos de extrema importância para a física moderna. De Broglie ele postulou ele descobriu, né, a relação onda-partícula, né? A luz ela é onda, a luz ela é partícula, a luz é os dois. Então foi de Broglie que fez essa análise da matéria. Então agora a matéria, a partir de de Broglie, ela pode ser considerada tanto como onda, tanto como partícula, né? Que a gente define as ondas de matéria. Então também quem tiver mais interesse é de extremo interesse pesquisar sobre o assunto. E a gente tem Heisenberg também com uma contribuição extremamente importante para a física quântica e física moderna, com o princípio da incerteza. Então, a partir de Heisenberg, ou a gente consegue determinar a velocidade
ou a gente consegue determinar a posição. E isso, claro, com uma certa precisão. Então, ela pode estar próximo daquilo ali que a gente determinou. E nunca os dois. Então, a gente nunca vai saber com certeza a velocidade e a posição. Quanto mais certeza da posição, menos certeza da velocidade. Isso também é um conceito fundamental que foi baseado para se desenvolver esse modelo atômico. E também quem tiver interesse, dê uma pesquisada que é super legal. Se tiver dúvida, quiser que explique, pode colocar no comentário que isso é muito interessante mesmo para a física e inclusive até para as outras áreas. Pode entrar até numa discussão filosófica. Enfim. E o modelo de Schrödinger ele traz uma novidade, que são as nuvens eletrônicas, né? Então, a gente não tem mais um orbital. Então, a gente não trabalha hoje em dia com orbitais nos átomos. Então, a gente tem nuvens eletrônicas. Então, é dentro de um espaço tridimensional, né? Um espaço em 3 dimensões, então é um espaço físico, onde esse elétron pode ou não estar. E por que o modelo de Bohr fez tanto sucesso e, por exemplo, na nossa análise, a gente pode usar o modelo de Bohr, por exemplo, para trabalhar as radiações? Aqui, a gente tem uma representação do modelo de Schrödinger, né? A gente consegue ver que existem aqui raios característicos, onde tem uma maior aglomeração de elétrons. Então, é mais provável, o modelo de Bohr fez tanto sucesso, porque é mais provável que o elétron esteja naquelas órbitas que foram definidas por ele. Então, essas órbitas aqui, a generalização do modelo de Schrödinger acaba caindo no modelo de Bohr. Por isso ele é tão importante. Bom, essa aula eu preparei isso. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida sobre os modelos, sobre o que é algum conceito que eu apresentei, partículas elementares, eu sei que foi bastante coisa diferente, né, que a gente não vê muito na escola, na aula. Então, pode perguntar aqui na aula, nos comentários, eu vou estar respondendo. E é isso, pessoal, por agora, né? Essa foi a segunda aula. Na terceira aula em diante, a gente vai começar a trabalhar mais sobre radiações. Então, eu vou falar sobre raio-x, raio gama, e vai ser algo de fissão, fusão nuclear, energia nuclear. São temas bastante atuais que a gente vê bastante no nosso cotidiano. Então, por hoje é só. Agradeço. Bons estudos a todos e até a próxima.